Olá a todos do canal da Associação Espírita Laura Machado. Vamos continuar com o nosso estudo aqui do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A lição que vamos estudar é a lição número 9. A luz segue sempre. Vamos iniciar fazendo uma prece, pedindo a Deus e a Jesus a inspiração necessária, o amparo necessário para esse momento. Vamos pedindo sempre que seja fortalecido o nosso propósito no bem, que ilumine nossos caminhos, a nossa vida, hoje e sempre, graças a Deus. A luz segue sempre, e as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Lucas 24:11. A perplexidade surgida no dia da ressurreição do Senhor ainda é a mesma nos tempos que passam. Sempre que a natureza divina e invisível, ao olhar comum dos homens, manifesta suas gloriosas mensagens, as mulheres devotadas que se foram em romaria de amor ao túmulo do Senhor Jesus, ao túmulo do Mestre, sempre encontraram sucessores. Todavia, são muito raros os Pedros que se dispõem a levantar para a averiguação da verdade. Em todos os tempos, os transmissores de notícia de além-túmulo peregrinaram na terra quanto hoje. As escolas religiosas, deturpadas, porém somente em raras ocasiões, aceitaram o valioso concurso que se lhes oferecia. Nas épocas passadas, todos os instrumentos da revelação espiritual, com raras exceções, foram categorizadas como bruxos, queimadas na praça pública, e ainda hoje são tidos como dementes, visionários e feiticeiros. É que a maioria dos companheiros de jornada humana vivem agarrados aos inferiores interesses de alguns momentos, e as palavras da verdade imortalista sempre lhes pareceram consumado desvario. Entregues ao efêmero, não creem na expansão da vida, dentro do infinito e da eternidade. Mas a luz da ressurreição prossegue sempre, inspirando seus missionários ainda incompreendidos. Olha só a lição. Essa lição, a luz segue sempre. Vamos nos perguntar, essa luz é Jesus? Sim, sempre a nossa intenção nos temas das palestras é falar de Deus, é falar de Jesus, dos seus ensinamentos, dos seus exemplos. Mas, nesse tema também, vamos falar sobre a possibilidade das manifestações espirituais, das manifestações do invisível para o nosso plano físico, E Jesus é a maior prova disso, de que isso é possível, essas manifestações. Ainda mais após a ressurreição dele, após a crucificação e o ressurgimento dele. Esse trechinho de Lucas é bem parecido com o de Marcos 16:7. Porque se a gente for ver desde o início aqui dessa lição de Lucas, desse capítulo, diz o seguinte, que no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro. Então no início nem é falado exatamente quem foi ao sepulcro. E aí só diz que estavam levando especiarias que tinham preparado e acharam a pedra removida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus.
E aconteceu que, estando elas, né, perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões, né, 2 rapazes, com vestes resplandecentes. E, estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: Por que buscai o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. E voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. Quer dizer, as mulheres lembrou, né, das palavras de Jesus, né, que ele tinha feito essa promessa, e acreditou realmente no que o anjo estava falando, diferente dos apóstolos. Então, essa transmissão do invisível já foi o anjo passando essa mensagem aí para essas pessoas que foram lá ao sepulcro. Então, já é uma comunicação do plano invisível para o plano físico. No versículo 10, né, é que diz exatamente quem eram essas pessoas. Aí diz: e eram elas Maria Madalena e Joana de Cusa, e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. Então tinha mais pessoas com a Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Joana de Cusa. E aí vem o trecho aqui da lição, né? E essas palavras, e as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não a creram. Isto é, eles achavam, né, que elas estavam delirando, né? Que era a paranoia da cabeça delas, que elas estavam loucas, né? Insana, falando que era possível um anjo, né, dar comunicação assim para o plano físico. E aí eles não acreditaram nelas. No versículo 12 é que vamos ver o seguinte: Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando, viu só os lençóis ali postos. E retirou-se, admirando consigo aquele caso. Na lição, Emmanuel fala, né, aqui A Luz Segue Sempre, que, todavia, são muito raros os Pedros que se dispõem a levantar para a averiguação da verdade. Da verdade. E Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, essas verdades é a luz do Evangelho. Essas verdades é buscar Jesus, é a boa conduta, né, do seu ensino, é agir de modo mais assim que esteja de acordo com os seus ensinos. Então, Jesus é a verdade, é os seus ensinos, é colocarmos isso em prática. Quando começamos a dar ouvidos a essas comunicações, né, essas descobertas das verdades, vamos assim estar preparando os nossos corações para iniciar a nossa transformação e fazendo assim a nossa reforma íntima. Já que não adianta eu dizer que acredito e simplesmente ficar indiferente a tudo isso, sendo materialista, sendo orgulhoso, não acreditando também por estar assim fora do meu controle. Então eu nego, porque eu não tenho controle sobre aquilo. Então, isso acontece com alguém que é orgulhoso e materialista, e o coração fechado para essas verdades espirituais. E vamos estar, né, utilizando essa descoberta também para nossa transformação, essa descoberta, essa constatação ao nosso favor.
Então podemos ser como Pedro fez, né? E não simplesmente ficar dizendo que é impossível, que não acontece, que não acredita muito nisso. Podemos ir atrás, podemos estudar, né? Para certificar se tudo isso é possível, se tal coisa é possível. Mas fazer isso de coração. Fazer isso de coração aberto e com humildade. Porque pode ser que o orgulho não deixa a gente admitir. Não deixa a pessoa admitir essa verdade. E o tempo todo a gente vê, a gente tem conhecimento dessas manifestações espirituais, mensagens sendo transmitidas. E Deus permite tudo isso para nos despertarmos para os novos esclarecimentos e compreensão do mundo invisível. Então, podemos ir atrás e estudar, e cada vez mais a gente adquirindo esse conhecimento do mundo espiritual, a gente pode colocar ao nosso favor, também para trabalhar em nós as nossas imperfeições. E desde a época dos profetas, né, que já traziam essas mensagens do mundo invisível, e isso acontecia, né, de fato, só que antes tinha o nome de profeta. Nós, da doutrina espírita, a gente fala médium. Antigamente era dito Espírito Santo, mas Espírito Santo, nós falamos a espiritualidade maior, os benfeitores espirituais, né, guardião, mas não deixa de ser assim, mensagens que a gente tem que levar em consideração por ser assim espíritos elevados que enviavam essas mensagens e faziam essas revelações a esses profetas e a médiuns. Jesus, né, nos aconselha dizendo: não acreditais em todo o espírito, né? Mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E aí nisso conhecereis o Espírito de Deus. Então, olha só, nós podemos ir atrás e nos certificarmos de quem está transmitindo essas mensagens. Qual a conduta do médium? Qual a conduta, vamos supor, do profeta antigamente, se era para dar crédito ou não a essas palavras, né? A tudo isso que se ouvia e que eram recebidos através deles. Então, nós podemos ser como Pedro fez, né? E não ficar simplesmente dizendo que não acredita, que isso não é possível, que isso não acontece. Mesmo que a gente às vezes não acredita muito, nós podemos ir atrás, se certificar de que tal coisa acontece e que se isso realmente é possível ou não. Mas fazermos isso de coração aberto e com humildade, porque pode ser que esse orgulho não deixa a pessoa admitir essa realidade. E o tempo todo vimos, né, manifestações espirituais, mensagens sendo transmitida, e Deus permite isso para nos despertarmos para novos esclarecimentos e compreensão do mundo invisível. E desde a época dos profetas, isso já acontecia, né? Essas mensagens do mundo invisível já acontecia. Só que antes tinha outro nome, era profetas e não médiuns, né? Então eles traziam já essas mensagens. Hoje a gente dá o nome de médiuns. Antes falava que era mensagens através do Espírito Santo.
Nós, da doutrina espírita, a gente dá o nome de benfeitor espiritual, de espiritualidade maior, a espiritualidade amiga, mas sendo que é tudo a mesma coisa, né? Mas assim, há todo tipo de mensagem e a todo tipo de espírito e também a todo tipo de médio, né? Qual é o médio e qual a moral da pessoa que vai transmitir essas mensagens? Então vamos fazer como Pedro? Vamos levantar para averiguar realmente o fato, se é possível, né? Se tem alguma lógica, para daí tirar as nossas conclusões. E hoje em dia, uma mensagem, né, até através de um áudio, de uma escrita, né, vai fazer a gente pensar, a gente refletir, mas também essas mensagens vai trazer algum tipo de consolo para os nossos corações naquele momento de aflição que a gente está passando, né? Jesus diz para nós: quem tem ouvido de ouvir, ouça. Então, ao ouvir, ao ter conhecimento de algum fato, de transmissão de alguma mensagem de além-túmulo, vamos averiguar com carinho e não deixar que essas informações entre por um ouvido e saia pelo outro, né? E o que dizer, por exemplo, falando aqui da moral do médium que traz essas mensagens, temos aí Divaldo Franco, temos Chico, tivemos o Chico, né, que se foi, e todos esses de uma moral assim que a gente não tem o que falar deles, né? Eram pessoas, né, são pessoas, Divaldo, né, ainda vive, de uma moral que ninguém tem o que falar assim dele, contra ele, né? Não tem como duvidar que esses livros, essas mensagens que ele traz do invisível são de charlatões, são de pessoas sérias, de pessoas de moral, de pessoas de boa conduta. Então vamos analisar tudo isso, né? A lição, vamos iniciar a lição. A luz segue sempre, e as suas palavras lhes pareciam como desvario e não a creram. Tem pessoas que acreditam só vendo. Tem outras, como Tomé, já que esse fato da pessoa não acreditar vem de bem longe, e mesmo com aqueles que conviveram com Jesus, Tomé, por exemplo, duvidou quando falaram que Jesus tinha ressuscitado. Precisou que ele tocasse nas feridas, que tocasse nas feridas das mãos de Jesus para se certificar, né? E esse trechinho está em Lucas 24:11. A perplexidade surgida no dia da ressurreição do Senhor é a mesma nos tempos que passam. Sempre que a natureza divina e invisível ao olhar comum dos homens manifesta suas gloriosas mensagens. As mulheres devotadas que se foram em romaria de amor ao mestre. Ao túmulo do mestre sempre encontraram sucessores. Então sempre vai haver pessoas que acreditam e sempre vai haver aqueles que negam que isso possa vir a acontecer. Todavia, são muito raros os Pedros que se dispõem a levantar para a averiguação da verdade. Olha só. Em todos os tempos, os transmissores de notícia de além-túmulo peregrinaram na terra quanto hoje. As escolas religiosas deturpadas, porém, somente em raras ocasiões, aceitaram o valioso concurso que se lhes ofereciam. Nas épocas passadas, todos os instrumentos da revelação espiritual, com raras exceções, foram categorizados como bruxos, queimados na praça pública,
e ainda hoje são tidos como dementes, visionários e feiticeiros. Olha só. Então, quando diz aqui que as escolas religiosas deturpadas, porém somente em raras ocasiões aceitaram o valioso concurso que lhes ofereciam. Então, essas instituições religiosas e seus líderes religiosos, né? Os que têm assim aquela oportunidade de esclarecimento às pessoas, né? E não fazem, passam a mensagem de modo que mais convém para eles. Eles manipulam a mensagem e passam do modo como mais convém. E aqui quando diz, né, sobre antes os profetas eram queimados, eram vistos como visionários, loucos, né? Antes falar do invisível, falar de plano espiritual, falar de espírito, a pessoa era bruxo, né? Podia ser queimada viva. Hoje, há muitos casos, né, de mediunidades tratado às vezes como esquizofrenia. Mas que aí é um caso espiritual e é tratado dessa forma, em vez de ser tratado como mediunidade, ser estudada, ser trabalhado isso na pessoa. A lição continua, Emmanuel falando o seguinte: é que a maioria dos companheiros de jornada humana vivem agarrados aos inferiores interesses de alguns momentos, né? E as palavras da verdade imortalista sempre lhes pareceram consumado desvario, entregues ao efêmero, né? O que é transitório. Aqui as coisas materiais. Não creem na expansão da vida, dentro do infinito e da eternidade. Mas a luz da ressurreição prossegue sempre, inspirando seus missionários ainda incompreendidos. E no Livro dos Espíritos, na questão 619, também fala algo a respeito. Kardec pergunta se Deus facultou todos os homens, né, meio de conhecer as suas leis. E a resposta é: todos podem conhecê-la, mas nem todos os compreendem. Os homens de bem e os que decidem a investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia. Então, um dia, todos esses fatos vão ser supernatural para nós, né? Não vamos mais ver nada de extraordinário quando isso vir a acontecer. Então, essa é a nossa lição, é o nosso estudo de hoje. Que Deus nos ampare, nos assista, nos proteja e que Jesus possa nos iluminar com a sua luz e que Maria, mãe de Jesus, possa envolver a todos nós com seu manto de luz e de amor. Que assim seja, graças a Deus.